Salve, salve, nação alvinegra! Josivan Nascimento aqui diretamente do Vozão em Pauta, trazendo informações para você. Meus amigos, reunião de conselho ontem para definir aí alguns ajustes da Série B, cara, movimentou aí, tá? As informações, o noticiário movimentou a Série B, tem muita novidade aí, cara, pra gente falar, tá? Árbitro definido aí para o Clássico Rei, tá? Tem também esquema de segurança, então muita informação para você nessa manhã de sexta-feira. Vem comigo, porque aqui no Vozão em Pauta, todos os dias tem informação sobre o Vozão e você sempre fica muito bem atualizado. Vem comigo! Nação Alvinegra, falamos, né, durante aí a semana que na quinta-feira iria ter uma reunião que ia definir alguns ajustes aí da Série B, e aí teve a reunião e nada mais nada menos, meu amigo, uma novidade assim que basicamente não se esperava, né? A Série B desde 2003, que mantém aí o mesmo formato, e aí para esse ano de 2026, né, vamos dizer assim, um pouquinho mais de um mês, né, um mês e meio mais ou menos, um mês e meio para iniciar o campeonato, a gente veio com uma mudança aí de regulamento, né, um regulamento novo para o ano de 2026. Torcedor alvinegro, simplesmente a Série B desse ano terá playoff. Ou seja, Série B terá playoff, não basta mais ficar em quarto para garantir o acesso aí à Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Com essa mudança, apenas os dois primeiros garantem acesso, tá? Então, vamos aqui na matéria do GE. Série B do Brasileirão terá playoff para definir acessos. Entenda como será. Equipes colocadas do terceiro ao sexto lugar decidirão 2 vagas na Elite de 2026. O torneio não vai parar na Copa do Mundo. A Série B do Brasileirão terá uma novidade importante na edição deste ano. Os clubes que ficarem do terceiro ao sexto lugar após as 38 rodadas regulamentares disputarão um playoff para definir 2 clubes que chegarão à Elite em 2027. A medida foi aprovada no Conselho Técnico da CBF, realizado nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, por 17 votos a 3. Destaque aqui para esse voto, galera. 17 votos. Ceará, inclusive, um desses 17. Os únicos 3 clubes que votaram contra esse regulamento foram Fortaleza, Náutico e Sport. Tinham 3 regulamentos aí em jogo. Manter como estava, ou seja, 38 rodadas, 4 subiam. O primeiro, subir apenas e ter um playoff do terceiro ao sétimo, e os 2 subirem e ter um playoff do terceiro ao sexto. Eram as 3 opções aí de votação que tínhamos. A informação foi publicada primeiro pelo Portal UOL e confirmado pelo GE. No formato, o terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto enfrentará o quinto. Medirão forças, né, esses clubes, pela outra vaga. Os confrontos acontecem em jogos de ida e volta, ou seja, quem ficar em terceiro, de terceiro a sexto, farão 40 jogos em busca do acesso. 38, né, da ida e volta, do turno convencional, mais os 2 jogos de ida e volta aí do mata-mata. Então, serão 40 jogos para quem ficar de terceiro a sexto. Campeão e vice sobem automaticamente, como já acontece. A pedido dos clubes, a Série B não vai parar para a Copa do Mundo, que aqui é uma outra novidade. 3 itens aí que foram definidos. Primeiro, a questão do regulamento, subindo o primeiro e o segundo diretamente, o primeiro sendo campeão, o terceiro enfrentando o sexto e o quarto enfrentando o quinto, tá? Essa forma de disputa segue aí a segunda divisão das principais ligas europeias, tá? E aí, como a Série B, ela segue o formato das ligas europeias, tudo se encaminha, né, para ficar igual, tá? Tá aí os playoffs, ó, ida e volta, terceiro versus sexto, quarto versus quinto. Se valesse em 2025, Chapecoense e Remo, que subiram como terceiro e quarto, teriam de duelar contra Goiás e Criciúma, respectivamente, para conquistar a vaga na Elite. Aí, campeão e vice, Coritiba e Atlético Paranaense não seriam atingidos. A última edição da Série B com mata-mata foi em 2002. Na ocasião, o torneio teve quartas de final entre os 8 primeiros colocados e apenas 2 finalistas garantiram
garantiram vaga na elite. Esse modelo de disputa de acesso é muito comum em campeonatos europeus. As 5 principais ligas do velho continente, né, Inglaterra, Itália, Espanha, França e Alemanha, tem playoff para os times subirem aí de divisão. Antes de continuar, eu quero saber de você, torcedor alvinegro. Você, torcedor alvinegro, é a favor? Você gostou aí desse novo formato? Vale lembrar que se o Ceará ficar em quarto ou terceiro, como ficou nos anos em que subiu, não subiria direto, galera. Iria participar de um playoff, tá? Em 2009 ficou em terceiro, em 2017 ficou em terceiro, em 2024 ficou em quarto. Ou seja, em nenhuma dos três anos que o Ceará conseguiu acesso, iria ter o acesso direto, sempre iria passar por um playoff. E aí eu quero saber de você, torcedor alvinegro, você concorda com esse método? Eu vou dar minha opinião, né? Eu não gostei, cara. Eu não gostei porque eu acho que abre uma margem para que o time que se classifica em terceiro perca para o sexto. Tudo bem, tem que jogar melhor, mas a gente torce para o Ceará, a gente sabe o histórico do nosso clube, né, cara? Ele adora atrapalhar algo que parece fácil. Então, o histórico do Ceará, a gente sabe que, infelizmente, né, para nos fazer raiva nisso aí, cara, é facinho, tá? Então, eu, como torcedor do Ceará, cara, não gostei, tá? O João Paulo, ele acabou votando a favor, mas se votasse contra, seriam 16-4, então a grande maioria dos clubes aceitaram. O que fazer em relação a isso, né? Não tem muito o que fazer. Tá? Vamos continuar aqui. Eu falei para vocês que foram 3 mudanças, né? A mudança, regulamento. A segunda mudança trata-se de sem pausa na Copa do Mundo, ou seja, a Série A vai parar para a Copa do Mundo. A pedido dos clubes, a CBF acatou esse pedido e não haverá pausa na Copa do Mundo, tá? Outra medida aprovada no Conselho é a continuação da disputa do torneio durante a Copa do Mundo. Isso não estava previsto no calendário que a CBF divulgou, né? Teria ali pausa. Mas o elenco, né, vários clubes aí pediram para não ter essa pausa. Eu acho questão de ritmo, algo desse tipo, né? E a Série B de 2026 está prevista para começar dia 21 e a 38ª rodada encerra dia 28 de novembro. Com isso, o mata-mata aconteceria em dezembro, tá? Segundo o calendário prévio da CBF. Sem a pausa na Copa do Mundo, os jogos podem ser antecipados para que os playoffs não sejam disputados em dezembro, né? Então, talvez, como não haverá pausa, as rodadas vão sendo antecipadas, então os playoffs aí, para quem ficar de terceiro a sexto, aconteça antes, né, de dezembro, termine em novembro mesmo. E a terceira novidade, torcedor, a terceira novidade é a seguinte: antes, um jogador que fazia 8 partidas por um clube da Série B não poderia defender outro clube da mesma divisão. Agora aí aumentou para 12. Então, se fizer 12 partidas por um clube na Série B, não pode disputar a Série B por outro clube, tá? Aumentou de 8 para 12 aí o limite para transferência de jogador na mesma divisão. Os clubes também votaram o aumento do limite de jogos para transferência de um jogador para outro clube na Série B. Antes, atletas com 8 partidas por uma equipe na segundona não poderiam atuar na mesma edição do torneio por outro time. Agora o teto passou a ser 12 jogos. E aí eu já quero saber a tua opinião, torcedor alvinegro, disso aí também. Comenta, que eu vou ler teu comentário e vou responder cada um desses comentários. Deixa teu comentário aí, torcedor alvinegro. Gostou dessa opção? Gostou dessa alternativa? E eu vou pedir, claro, né? Claro que eu vou pedir para você, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, hype o vídeo, porque é muito importante. Assim você mostra que gostou do nosso conteúdo, você mostra que o nosso conteúdo tem relevância e o YouTube divulga aí o nosso conteúdo para outras pessoas, para outros torcedores alvinegros e outros amantes aí do futebol, tá? E aí também pedir, torne-se membro dos canais, ó, tem um botão Seja Membro. O que você ganha sendo membro do canal? Participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, exclusivo para membros, tá? Recebe informações exclusivas lá no grupo e também tem a questão que algumas informações a gente só coloca no grupo, a gente não traz em live, a gente não traz em vídeo, tá? E recebe as informações em primeira mão também e ainda nos ajuda aqui a melhorar nosso cenário, o nosso áudio, tá? A nossa qualidade de vídeo e também continuar produzindo conteúdo, torcedor. Vamos para a próxima matéria, né? Vamos aí para a próxima matéria. Galera, inclusive falamos aí aqui no Vozão em Pauta essa semana, tá? Que a CBF estava estudando aí não pagar mais ajuda de custo aos clubes. Os clubes teriam que arcar com viagens, com antidoping, com arbitragem, tá? Logística. E isso de fato era verdade, tá? Mas
por uma pressão, os clubes aí questionaram a CBF, e aí o que a CBF fez? A CBF mantém a ajuda de custo. Mantém a ajuda de custo desde que, né, ela tem um contraponto. E aí eu acho esse contraponto da CBF bem válido, tá? Eu acho esse contraponto da CBF até bem válido, tá? A CBF, ela aceitou manter a ajuda de custo, logística, arbitragem, antidoping, tudo isso ela vai manter, tá, os custos. No entanto, a CBF quer apenas que os clubes mantenham, tá? Ela quer que os clubes mantenham aí os salários em dias, né? A CBF, ela quer apenas que os clubes mantenham em dias o pagamento aí dos funcionários, dos atletas. Então, CBF mantém ajuda de custo de logística, mas com contrapartida. Diante da ameaça de corte, clubes protestavam contra altos valores operacionais e pediram recursos em encontro recente na Europa. A entidade vai arcar com a despesa, mas pede salários em dias, né? A CBF terá novidade de 2026, né, que é o formato com playoff. Apenas o campeão e o vice sobem direto. O terceiro e o sexto jogam em ida e volta para definir as vagas. Outra relevante notícia para os clubes é a manutenção da ajuda da CBF nos custos de operações de logísticas na competição, mas com uma contrapartida. A CBF anunciou na reunião que vai arcar com os custos, mas condicionou a obrigação de salários em dias, além de outras regras iniciais de implantação de fair play financeiro. A entidade vai arcar com custos de logística, transporte e hospedagem, exames antidoping e as taxas de arbitragem. A entidade já arcava com boa parte das despesas de logística dos clubes na competição, mas sinalizou que não continuaria com a ajuda este ano. Em viagem bancada pela CBF à Europa, dirigentes reiteraram o apelo para que isso não acontecesse. Desde o ano passado, os clubes da Série B se queixavam da rentabilidade da competição e dos altos custos com logística, viagens e operações dos jogos. Em 2025, depois de um pedido em conjunto das equipes, a entidade liberou 2,5 milhões para cada time nas últimas rodadas do Brasileiro. É isso, né? Nessa viagem aí que a CBF arcou, os clubes pediram, né, os presidentes pediram para que a CBF não parasse, né, de arcar aí com esses valores. A CBF aceitou, no entanto, agora a CBF exige, né, que mantenha aí salários em dias, tá? Para que a entidade arque com esses custos. Torcedor alvinegro, fala aí se você gostou também dessa opção. É óbvio que é importante pra caramba. É óbvio que a gente vai querer, né? Seria trágico, principalmente para os times da Série B, se a CBF coloca aí que não iria mais arcar, cara. É algo realmente trágico. Galera, e pasmem, tá? Para esse ano, né? Não dá, devido o Campeonato Brasileiro da Série A já ter iniciado, mas pasmem. Tem mais novidades que pode vir aí futuramente, tá? Os clubes pressionam e Sami Chaldi estuda redução da quantidade de rebaixados. Meus amigos. Pressionando aí, estão aproveitando que o presidente é novo, né? E na reunião que selou mudança da Série B com a criação dos playoffs, a CBF avisou aos clubes que vai começar a discutir a redução dos rebaixados da Série A. Isso impactaria também, galera, na quantidade de acessos. Se só caem 3 clubes da Série A, só sobem 3 da Série B. É isso. A quantidade de clubes que caem impacta na quantidade de clubes que sobem, tá? Conforme apurou o portal cearense, clubes como Vasco, Santos, Grêmio, Internacional e Corinthians passaram a pressionar a CBF pela redução aí do número de rebaixados. E aí, sempre levando em conta o quê? As principais ligas. E, galera, eu acho que vai acontecer. Por quê? Tudo do Campeonato Brasileiro está se baseando nas principais ligas. A Série B tem playoff por conta das principais ligas. Liga Europeia, Espanhola, Alemã, Francesa, só caem os 3 últimos clubes. Tudo indica, né? Tudo indica que vai ser assim, tá? Tudo indica, tá? Então, o CBF cede a pressão e vai discutir. Quando? Não sabemos. Né? Se já ano que vem já vai valer? Não sei. Mas é uma novidade aí que provavelmente aconteça. Esperamos aí que o Ceará esteja na Série A quando isso acontecer, que dificulta essa questão, né? Quem sabe, né? É o que a gente espera, tá bom? Galera, e aí pra gente encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, vamos falar de Clássico Rei, porque é semana de Clássico Rei, torcedor. Hoje é 6
Dia 8 tem clássico e o homem do apito é ele, como nós imaginávamos. Marcelo de Lima Henrique. A arbitragem é local, Marcelo de Lima Henrique foi o escolhido aí, tá? Para estar à frente do apito no Clássico Rei do dia 8, Ceará e Fortaleza, galera. Marcelo de Lima Henrique é o árbitro do primeiro Clássico Rei de 2026. A gente já esperava que fosse o Marcelo de Lima Henrique, né, cara? É algo assim que a gente já esperava, tá? E ainda falando sobre Clássico Rei, né? Só mostrar aqui. É semana de Clássico Rei, a gente tem que falar de Clássico Rei, cara. Não é possível, né? Esquema de segurança, né, galera? Esquema de segurança vai contar aí com 544 policiais destinados ao jogo, tá? Na terça-feira foi realizado um encontro referente ao Clássico Rei, que exige um aparato de segurança e logística por parte dos órgãos públicos. A reunião de alinhamento aconteceu no Centro Integrado de Segurança, localizado no bairro Aeroporto. A área integrada de segurança pública, 6 de Fortaleza. O vice-presidente da Federação, Mauro Carmélio, representou a Casa do Futebol Cearense. O encontro contou com representantes da Polícia Militar do Ceará, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, além da Coordenadoria de Inteligência e da Coordenadoria de Planejamento Operacional. Pelos órgãos municipais que atuaram na partida, participaram representantes da Autarquia Municipal de Trânsito, Guarda Municipal de Fortaleza e Secretaria Executiva da Regional 8. Também estiveram presentes os representantes da Secretaria do Esporte do Ceará e o coordenador de núcleo de desporto de defesa do torcedor, tá? E o promotor de justiça, Derek Funk. E aí os policiais, 200 policiais militares na área interna e 338 na área externa, policial civil 6, corpo de bombeiros 25, 40 da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania e 24 guardas municipais. Então, esse aí é o esquema de segurança para o Clássico Rei desse domingo, torcedor alvinegro. Torcedor, mais uma vez, eu peço, inscreva-se aqui no nosso canal. Por que eu vou me inscrever? O que eu vou ganhar? O que você vai ganhar se inscrevendo aqui no canal? Cara, todo dia, são todos os dias, tem conteúdo sobre o Vozão aqui. Todo dia tem conteúdo sobre o Vozão, tá? Você vai ficar muito bem informado, tá? E também você ajuda aí, se você gostou do nosso conteúdo, para que o nosso conteúdo chegue a mais torcedores do Vozão, tá? E ainda pode se tornar membro. Tem aí, seja membro do canal, e aí você ajuda, tá? E participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que conta com informações exclusivas e em primeira mão, tá bom? Muito obrigado, torcedor alvinegro, pela tua atenção. Tamo junto, fica com a gente, porque ainda hoje tem conteúdo sobre o nosso Vozão. Vamos nessa, tamo junto, valeu, até mais, e é nóis!